Hoje nós vamos começar a ver os princípios básicos da nossa hidrostática. O nosso primeiro princípio vai ser o princípio de Pascal. O princípio de Pascal pode ser estudado imaginando-se um balão, e nesse balão nós vamos colocar um líquido. Vocês se lembram, nós dissemos que a hidrostática estuda fluidos, mas é mais fácil a gente ver as coisas com líquido que com estado gasoso. Então, quase sempre, quando mostramos uma experiência, estamos mostrando um líquido. Mas observe, isso é válido para fluidos. Então, observe, eu tenho aqui um balão de vidro, o vidro é transparente, e existe aqui dentro um líquido. Nós colocamos nas paredes desse balão sensores de pressão. O que significa isso? Aparelhinhos capazes de ou medir ou detectar a existência de pressão. Então colocamos um sensor 1 aqui, o 2, o 3, o 4 e o 5. Este balão, ele apresenta aqui um êmbolo, uma peça que corre ao longo desse cilindro. Nós vamos admitir, para ficar mais fácil, que esse atrito aqui é mínimo. Praticamente não há nenhum atrito entre esse êmbolo e o cilindro que o contém. Agora, nós vamos fazer uma força sobre esse êmbolo. O que a gente sabe? A gente sabe que fazendo a força sobre o êmbolo, nós estaremos exercendo uma pressão, porque está sendo uma força perpendicular, uma força normal, aplicada em uma área. Então, vai haver aqui, no ponto do líquido, imediatamente abaixo do êmbolo, um aumento de pressão. Observe que, feito esse aumento de pressão aqui, os sensores 1, 2, 3, 4, 5 vão registrar exatamente o mesmo aumento de pressão. Perceberam? A pressão é força normal. Então aqui será exercida uma pressão assim. Aqui será exercida uma pressão assim. Aqui será exercida uma pressão assim. Isto é, a pressão que foi exercida sobre aquele ponto, ela é transmitida integralmente para todas as direções. Cuidado! Nós não dissemos em nenhum instante que a pressão no ponto 1 é igual à pressão em 2, igual à pressão em 3, em 4 e em 5. Nós dissemos, o aumento de pressão produzido aqui, ele é exatamente igual ao aumento de pressão que aparece aqui, aqui, aqui ou em qualquer outro ponto. Então está aí o princípio de Pascal. O princípio de Pascal representa para nós, realmente, que o aumento de pressão exercido em um ponto qualquer de um líquido, ele vai ser transmitido integralmente para todos os pontos desse líquido. Observem, isto é física, isto não é matemática. Matemática é coisa teórica, isto é sumamente real. Como isto é sumamente real, porque é físico, nós temos aqui infinitos exemplos para isso. Vocês, evidentemente, devem conhecer vários. Por exemplo, o elevador hidráulico. Professor, explica uma coisa. Os elevadores hidráulicos dos postos de combustíveis e o sistema de freios e amortecedores também se devem ao princípio de Pascal? O elevador hidráulico é aquele que aparece nos postos de gasolina. Então, nos postos de gasolina, tem um cilindro sobre o qual, numa plataforma, é colocado um carro, um caminhão, um ônibus, algo bem pesado, e através de uma mágica, um cidadão faz aquilo tudo subir para poder, por exemplo, lavar embaixo desse veículo. E então, o que ele está fazendo? Ele está usando o princípio de Pascal. Observe, o esquema está aqui. O esquema básico é esse. Esse cilindro é aquele que sobe e você consegue ver. Aqui tem a plataforma onde ficará o veículo.
Aqui, nós injetamos ar comprimido. Você já viu que nos postos de gasolina existe um tanque contendo ar comprimido. É o que a gente usa também para encher pneus, quer seja de carros ou de bicicletas. Então, esse tanque, em um determinado instante, injeta ar comprimido aqui. O que significa injetar ar comprimido? Significa que ele vai fazer uma força F1 aplicada no êmbolo S1. Como este ponto, então, vai sofrer um aumento de pressão, todos os pontos deste líquido, geralmente é um óleo, ele vai apresentar o mesmo aumento de pressão. Se ele apresenta o mesmo aumento de pressão, o aumento de pressão aqui vai gerar uma força que empurra esse cilindro para cima. Mas observe, o que nós podemos dizer? Que a variação de pressão no pistão é igual à variação de pressão no cilindro. Cuidado, não é a pressão que é igual, e sim a variação de pressão. No nosso caso, o aumento de pressão no pistão tem que ser igual ao aumento de pressão no cilindro. O que significa isso então? Como o aumento de pressão no pistão será a razão entre a força F1, feita pelo ar comprimido, e a área S1 do êmbolo, isso será igual à força F2, que é a força que sobe esse cilindro sobre a área S2. Observe que, invertendo os termos, eu vou ter F1 sobre F2 é S1 sobre S2. Vocês se lembram do desenho? Esta área S2 é muito maior que a área S1. Se a área S2 é muito maior que a área S1, implica que a força F2 será muito maior que a força F1. Então tá aí, por que realmente eu consigo levantar pesos de grande dimensão em função de uma força, entre aspas, pequena, exercida pelo ar comprimido. Observe que esse esquema que nós temos aqui para esse elevador hidráulico em postos de gasolina, a gente tem também portátil. A gente compra aí nas lojas um sisteminha desses para levantar carro quando quer trocar o pneu que está furado. Então ele representa uma garrafinha pequena e tem uma alavanca. A gente sobe e desce essa alavanca sem fazer quase força alguma. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma força num êmbolo pequenininho. Como isso vai dar um êmbolo grande com uma área grande, significa que eu vou ter um ganho de força muito grande. Vamos ver outros exemplos. A prensa hidráulica. O dispositivo é praticamente o mesmo anterior, só que agora eu tenho uma plataforma fixa em cima. Então, quando o cilindro sobe, ele aperta alguma coisa entre as duas plataformas. Talvez você já tenha visto isso numa pizzaria. Em algumas pizzarias tem um dispositivo hidráulico desse, tal que ele faz aquela mexida com a massa da pizza, coloca numa mesa, aperta um pedal e a mesa sobe, apertando-a contra uma plataforma fixa, de tal maneira que a massa fique bem achatada. Outros exemplos, a direção hidráulica. Nos carros mais modernos, a gente encontra esse dispositivo. Como é que funciona basicamente isso? Quando a gente está com o carro parado, para virar a direção e como tal virar a roda, o atrito é muito grande. Então, o que se fez? Um dispositivo que, usando o princípio de Pascal, transmita a força que você faz no volante com ganho para as rodas. Então você faz pouca força no volante, mas lá na roda a força será muito grande. Como tal, você consegue, com o carro parado, virar o volante com o dedo, se o motor estiver ligado. Se o motor estiver desligado, esse dispositivo não funciona. Então, realmente, você vê a força tremenda que existe de atrito, impedindo que você consiga virar essa roda.
vamos pensar no freio hidráulico do carro. No freio hidráulico do carro acontece o mesmo dispositivo. Isto é, através do princípio de Pascal, a gente faz uma força pequena no pedal do freio e essa força é transmitida com ganho até as rodas. Já imaginaram se eu tivesse que apertar direto as rodas para diminuir a sua velocidade de rotação com os pés? Não havia sola de sapato que aguentasse. Então, observe, o freio hidráulico também é aplicação do princípio Pascal. Devemos fazer daqui a pouco um exercício e vamos mostrar basicamente esse esquema do freio hidráulico. Vamos agora, continuando a nossa ideia dentro da hidrostática, mostrando os princípios, e já que vimos que a pressão de uma coluna fluida independe da área da base, vamos mostrar a nossa situação do planeta Terra. Então, observe a imagem. Nós temos aí o planeta Terra e em volta dele existe uma camada gasosa que nós chamamos vulgarmente de atmosfera. Observe, isso é uma camada fluida. O que significa ser uma camada fluida? Que ela exercerá uma pressão de tal maneira que a pressão independe da área da base. Então, em qualquer ponto da Terra, eu vou considerar a pressão exercida pela coluna fluida que está em cima desse ponto. Você já parou para pensar que se a pressão da coluna fluida é definida como massa específica vezes altura vezes gravidade, é óbvio que a massa específica e a gravidade variem com a altitude. Então, em termos práticos, o que nós vamos considerar aqui são pequenas alturas, tais que a massa específica e a gravidade possam ser consideradas aproximadamente como constantes. Vamos ver a experiência de von Guericke. Von Guericke era prefeito de uma cidadezinha na Alemanha chamada Magdeburgo. Ele construiu uma máquina considerada a máquina pneumática. O que é uma máquina pneumática? É uma máquina dessas, tipo encher pneu de bicicleta, só que em vez de encher, ela esvazia. Então, em vez de insuflar o ar para dentro do pneu, ela tira ar. Então, a ideia básica é a seguinte: eu tenho aqui dois hemisférios, duas semisferas, que se acoplam perfeitamente. Então, este hemisfério se acopla perfeitamente naquele. O von Guericke conseguiu, extraindo ar daqui de dentro, a gente costuma chamar isso de vácuo. Observe, não é vácuo, é uma diferença de pressão menor, mas a gente chama vulgarmente de vácuo. Então fez vácuo aqui dentro, extraiu um pouco de ar. E aqui no nosso desenho, nós estamos mostrando que feita uma força F para cá, como aparece por ação e reação uma força F para de lá, esses hemisférios dificilmente são deslocados. O von Guericke descobriu que feito um vácuo, isto é, diminuindo a pressão interna, ele fez a experiência ao vivo, mostrando para todo mundo. Foram usados 16 cavalos, isto é, 8 cavalos puxando aqui, 8 puxando lá de lá. Só com 16 cavalos é que ele conseguiu separar esses hemisférios. Mostrando o quê? Mostrando que existe aqui uma pressão, uma força que tende a impedir justamente os hemisférios de se desacoplarem. Vamos ver aqui uma outra experiência evidenciando, mais uma vez, a existência dessa pressão atmosférica. A experiência de Torricelli. Como que nós executamos? Pegamos um tubo de vidro de 1 metro de comprimento. Vamos enchê-lo com mercúrio. Depois, tampando esta boca, nós vamos colocar o tubo emborcado sobre uma cuba também contendo mercúrio. Quando a gente tira o dedo, o que a gente observa?
a pressão da coluna líquida desse mercúrio vai fazer com que o mercúrio desça. Observe, o peso através da superfície vai fazer pressão. Já sabemos que a pressão exercida independe da área da base. Então, se o tubo for um tubo de pequeno calibre ou de grande calibre, não dá diferença nenhuma. Mas a gente observa que essa coluna de mercúrio desce. Ela desce até estabelecer-se em 760 milímetros de mercúrio. O que quer dizer isso? Que existe uma pressão exercida pela atmosfera que segura, que sustenta uma coluna de mercúrio de 760 milímetros, ou 76 centímetros. Essa pressão padrão é então chamada da pressão de uma atmosfera. Observem mais, se por um acaso eu tivesse usado água, eu poderia fazer a mesma experiência. Só que eu teria que pegar um tubo de 11 metros de comprimento e, emborcando o tubo, cheinho de água, sobre uma cuba contendo água, quando tirasse o dedo, a água desceria até a altura de 10,33 metros. Começaram a perceber? A atmosfera, ela sustenta uma coluna de água de 10,33 metros. Como sustenta uma coluna de mercúrio de 76 centímetros ou 760 milímetros. Por que a altura de água é maior? Lembram-se? Porque a massa específica do mercúrio é 13,6 vezes maior que a massa específica da água. Se a pressão da coluna fluida é a massa específica vezes H vezes G, admitido que o G esteja constante, quando eu tiver maior massa específica, eu terei menos altura. Como a relação entre as massas específicas do mercúrio e da água é de 13,6, a relação entre as alturas da água e do mercúrio também será de 13,6. Então, aqueles 76 centímetros de mercúrio corresponderão a 10,33 metros de coluna de água. Vamos então a uma experiência agora. Observe, eu tenho aqui uma folha de papel. Eu vou assoprar em cima da folha de papel. Observe. O que acontece quando eu assopro em cima? A folha de papel levanta. Por quê? Porque a pressão atmosférica levanta o papel. Começaram a perceber agora o que acontece no avião? O formato da asa é tal que a parte de cima é uma curva e a parte de baixo é quase plana. Então, o ar que passa pela parte de cima, ele tem mais velocidade. Se ele tem mais velocidade, é como se fosse um sopro, assim. Então, a pressão atmosférica embaixo da asa sustenta o avião no ar. Vocês podem ver nessa imagem uma outra experiência. Observe, eu tenho aqui uma garrafa com a boca suficientemente larga para que um ovo cozido, sem casca, não entre nela, mas fique quase entrando. Aqui colocamos, por exemplo, um chumaço de algodão com álcool. Quando ele é incendiado, a gente observa que o ovo entra dentro dessa garrafa. Por que isso acontece? Quando a gente queima, vocês sabem da química, está havendo um processo de combustão. Isto é, eu estou acabando com o oxigênio. Então eu estou diminuindo a pressão interna. Então, a pressão atmosférica, que é a pressão externa exercida, ela vai empurrar esse ovo para dentro da garrafa. Vocês podem ver isso na próxima imagem. Fizemos aí um esquema mostrando um trecho do filme Ana e o Rei. Observem a experiência lá. It's a fact.
It's the truth. And we rely on truth to make judgments, don't we? What if our judgment is wrong, even when we know for a fact that it must be right? Do we rely on our eyes? Or do we believe in the impossible? You see, one way to achieve the impossible is to change the climate. Vamos então observar fisicamente o processo da respiração. Observe, é impossível alguém entender biologia sem entender física. Então, como se processa a respiração? Muita gente pensa que a gente puxa o ar. Não pode ser isso. Se a gente puxasse o ar, nós poderíamos fazer uma experiência bem simples. Uma pessoa pegaria uma mangueira dessas de aguar o jardim, prenderia bem fortemente na sua boca e mergulharia numa água a grande profundidade. A outra pessoa ficaria do lado de fora segurando a boca da mangueira. Então o cara diria: como eu tenho aquela mangueira, eu fico puxando o ar e respirando. Nós vemos que isso é impossível. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque quando a gente respira, o processo é o seguinte. Observe, nós temos aqui os pulmões. Quando a gente inspira, através de músculos próprios, nós, os homens, por exemplo, fazemos uma respiração diafragmática. A gente, com o diafragma, comprime essa caixa torácica internamente, de tal maneira que o volume do pulmão diminua. Nós vamos discutir com vocês, no estudo de gases, que diminuindo-se esse volume, o que acontece? Obrigatoriamente a pressão aumenta. Então, o processo da inspiração e expiração ocorre pela expansão, pelo aumento de volume ou pela diminuição de volume dos pulmões. Então, na inspiração, eu faço a minha caixa torácica aumentar de volume, como tal, diminua a pressão interna. Então, a pressão externa, que é a pressão atmosférica, vai empurrar ar para dentro do pulmão. Quando eu vou expirar, eu contraio os músculos para que diminua o volume, como tal, aumente a pressão aqui e o ar saia. Mas observe, não sou eu que estou puxando o ar. Isso a gente observa bem nesse aparelhinho chamado snorkel. Consta basicamente, como nós dissemos agora há pouco, de uma mangueira que você coloca na boca e você fica respirando através da abertura que ele tem no ar. Observe, não existe um snorkel de 5, 10, 15 metros, nem de 1 metro. O snorkel, ele é pequeno. Por quê? Porque se ele fosse grande, de 10 metros, 5 metros, ou mesmo de 1 metro, o que aconteceria? Quando eu mergulhar, a pressão que a água faz no meu tórax impede com que meus músculos consigam expandir a caixa torácica e, como tal, diminuir a pressão lá no pulmão. Então, o ar não é empurrado pela pressão atmosférica. Observe, então, que o processo de inspiração e expiração é um processo que está vinculado diretamente à existência da pressão atmosférica empurrando o ar para dentro da gente e não a gente puxando o ar. Podemos pegar ainda outros exemplos. Vamos imaginar uma situação que foi de uma questão de vestibular. Observem, eu tenho aqui um reservatório e nesse reservatório eu tenho um copo. Perceberam a posição do copo? Ele está com a boca para cima. Nós vamos, dentro d'água, virar o copo. Isto é, mantê-lo completamente cheio de água, só que agora com a boca para baixo. Agora, devagarzinho,
nós vamos levantar esse copo até que o copo saia de dentro da água, mas a boca dele permanece. Então, a nossa pergunta é, será que esse copo fica com essa configuração, isto é, a água o preenche completamente? Ou será que eu ficaria com essa segunda configuração, a água dentro do copo, mas não completamente preenchido? Ou será que a água fica no mesmo nível que a parte de água fora do copo? Ou ainda, será que o nível de água aqui fica abaixo? Observe, na realidade, o que nós podemos garantir? Como nós não temos um copo de 11 metros de altura, significa o quê? Que a pressão atmosférica que atua aqui é capaz de sustentar uma coluna de água de 10,33 metros. Como o copo não tem isso, ele ficará como aquele primeiro desenho, completamente cheio de água. Evidentemente, isso você pode fazer facilmente em casa. Pegue a pia do seu banheiro, encha com água e coloque o copo lá dentro. Cuidado, lembre-se, inverta o copo dentro d'água e depois vá puxando devagarzinho. Se você achar que dá muito trabalho fazer experiência, observe, você pode ver isso facilmente, por exemplo, numa gaiola de passarinhos. Existe um bebedouro que apresenta uma parte aberta, que é onde o passarinho vai beber a água. Pergunta, por que se aquilo está aberto, por que a água não derrama? Simples, porque não existe um bebedouro para gaiolas com mais de 10 metros de altura. Então, como a pressão atmosférica sustenta, dentro de um padrão, a altura de 10,33 metros de água, como aquela altura de água é muito menor do que isso, a pressão atmosférica impede que a água saia. Mas cuidado, se você pegar uma agulha aquecida ao fogo, incandescente, e colocar nesse bebedouro, geralmente ele é de plástico, fazendo um furo em cima, você vai ver imediatamente a água sair. Você vê isso bem claramente quando resolve beber o leite condensado diretamente na lata. Se você fizer apenas um furo, você nota que dificilmente o leite condensado sai. Por quê? Se tiver apenas um furo, conforme ele vai saindo, vai diminuindo a pressão interna da lata, como tal, a pressão atmosférica sustenta o leite condensado. O que se faz então? Faz-se um furo no ponto simétrico dentro do diâmetro da lata, para que a pressão atmosférica entrando ar dentro da lata faça com que o leite condensado desça facilmente. Vamos ver nesta imagem mais um exemplo da pressão atmosférica. Tem muita gente que pensa que quando resolve beber um refrigerante usando um canudinho, ele puxa o líquido através do canudinho. Não é. O que acontece? Ele, através da sua boca, diminui a pressão na parte superior do canudinho. Como tal, a pressão atmosférica vai empurrar o líquido para dentro do canudo, indo até a boca de quem está tomando esse refrigerante. Observe, fizemos aqui nessa imagem justamente a situação. Se alguém, entre aspas, fosse tomar água e óleo. Observe, diminuindo a pressão, o que aconteceu? A coluna de óleo fica maior que a coluna de água. Por que isso? Lembraram-se? Sendo a pressão da coluna fluida μHg, isto é, massa específica vezes a altura de coluna vezes g, quanto maior a massa específica, menor altura eu tenho. Como o óleo tem uma massa específica menor que a da água, a altura de coluna de óleo é maior. Como é que a gente sabe que isso é verdadeiro?
Fácil. Imagine você colocar uma garrafa de refrigerante na calçada e você vai pegar um canudinho no terceiro andar e, indo até a garrafa, você vai beber o refrigerante. Você vai notar que é impossível. Por quê? Como cada andar representa algo em termos de 3 metros, se você está no terceiro andar, contando o térreo, você está aproximadamente a 12 metros da calçada. Então, é impossível que você consiga levantar, entre aspas, o refrigerante até essa altura. Porque o refrigerante, como contém muita água, ele tem uma massa específica praticamente igual à da água. Então, entre aspas, a coluna de refrigerante, que é empurrada pela pressão atmosférica, deve valer aproximadamente 10 metros. Vamos então, mais uma vez, aproveitar o nosso repórter de rua e vamos fazer uma enquete. Então a gente vai fazer essa experiência com vocês. Eu queria que vocês tomassem um gole dessa água. Funcionou o canudinho? Funcionou. E por que você acha por que funciona o canudinho? Por que você consegue beber o líquido? Não sei te responder. Então, por favor, pode tomar um gole. Tá, funcionou o canudinho? Funcionou E por que você acha que funciona o canudinho? pela sucção. O teu funcionou? Funcionou, mas física nunca foi meu forte. Então, por favor, sintam-se à vontade, podem beber um gole da água. Que tal? Funcionou o canudinho? Funcionou. Funcionou o teu? Funcionou. E vocês? Funcionou. Funcionou. Perfeito? Perfeito. Vocês sabem por que funciona esse canudinho? Como é que funciona? Como é que você consegue beber através de um canudinho? Mais ou menos eu tenho uma ligeira ideia, Me né? conta, então. Eu aprendi na escola alguns anos atrás, né, que pela lei da física, né, você vai estar puxando o ar que tem dentro dele e o líquido vai ocupando o lugar que o ar vai saindo, né, e o líquido vai ocupando esse espaço. Por isso que você consegue puxar. E com a pressão faz a água... a pressão ajuda com que a água faça entrar no canudo mais facilmente. Muito bem, hein? Palmas para ele. Vamos então, como dissemos anteriormente, fazer um exercício sobre o freio hidráulico de um automóvel. O exercício diz: o diagrama mostra o princípio do sistema hidráulico do freio de um automóvel. Quando uma força de 50 newtons é exercida no pedal, a força aplicada pelo êmbolo de área 80 milímetros quadrados é D. E vem as opções: 100, 250, 350, 400 ou 500. Como se vê aqui na imagem, observe, o pedal de freio recebe uma força de 50 newtons. Aqui está o sistema hidráulico, mas observe, para melhorar ainda mais, é colocada aqui uma alavanca. Então aqui está um ponto de rotação, um ponto fixo. Observe, primeiro, a situação da alavanca. Segundo, a situação de Pascal. Então, vamos primeiro pensar na situação da alavanca? Observe, que nós vimos lá em alavancas, que o produto desta força pelo braço é igual ao produto dessa força por esse braço. Então, observe, a solução passa pelo sistema de alavancas. Nós fizemos uma força de 50, num braço de 200, vamos ter então uma força de F feita pela alavanca sobre aquele primeiro pistão. O braço é 40. Observe que com isso a força que aparece lá em cima é de 250 newtons. O que quer dizer isso? Já multiplicamos a força que fizemos no pedal por 5. Agora, esta força vai ser usada em Pascal. Então, observe, esta é a força que vai aparecer lá nas rodas. Essa é a força feita naquele primeiro cilindro.
Ele é chamado vulgarmente, na mecânica, do cilindro mestre. Observe, aqui nós temos, outra vez, a relação entre as áreas. Uma área de 80, outra de 40. Perceberam que nós não estamos preocupados com as unidades? Por quê? Como a unidade daqui é a mesma unidade daqui, ela vai sumir. O que quer dizer isso? Que essa força vai sair na unidade que essa foi apresentada. Como ela foi apresentada em newtons, nós vamos ter a força em newtons. Fazendo então as contas, observa-se que a força que vai aparecer lá nas rodas é de 500 newtons. Isto é, tivemos uma vantagem mecânica 10. Isso significa que a força que nós fizemos, sendo de 50, foi multiplicada por 10. É um ganho tremendo de força. A nossa dica de hoje é: física é coisa real. Observaram quantos exemplos práticos que você pode ter? Evidentemente, como se vê nos exercícios, depois a gente usa uma equaçãozinha matemática para a determinação dos valores. Mas o mais importante é você pensar na física como sendo uma coisa sumamente real. Você tem 1000 exemplos na sua vida para ver tudo isso que está vendo durante as nossas aulas. Na aula de hoje, falamos sobre o princípio de Pascal. Perceberam? Princípio de Pascal é algo sumamente importante. E aprendemos sobre os princípios da respiração. E observamos que a pressão atmosférica é que faz vários efeitos que a gente pensa que são próprios nossos. Bons estudos! Observe, essa aula de hoje é importantíssima para nós para mostrar, primeiro, a pressão atmosférica. Segundo, lembrar mais uma vez aos nossos alunos que a pressão é uma grandeza escalar. Cuidado, muitos alunos têm a impressão de que a pressão só existe de cima para baixo. A pressão atmosférica, como ela apresenta-se dentro de um processo escalar, e nós vimos via Pascal, ela é exercida em todas as direções e sentidos. Então, ela existe de cima para baixo, existe lateralmente, existe de baixo para cima. Nós falamos alguns exemplos, mas vocês têm muito mais exemplos. Por exemplo, nós temos o exemplo clássico da dentadura superior. Por que ela não cai? Porque a pressão atmosférica sustenta. Então, observe, esta aula é uma aula que pode ser enriquecida com 1 milhão de exemplos práticos.